Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen do canal Comentando a Palavra. Vou compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus. Hoje o nosso Comentando a Palavra vai ser quase 100% gear. Então a gente vai estar falando sobre as mulheres da Bíblia, tá? E a gente vai fazer um comentário bem breve, bem superficial sobre as mulheres da Bíblia, tá? Aí a gente vai começar com Eva, né? Que ela foi a primeira mulher citada na Bíblia e ela foi uma mulher que ela pecou contra o próprio Deus e levou o seu marido a pecar e trouxe a queda da humanidade, tá? E a separação do homem de Deus. Isso prova que a falta de fé em Deus pode ser desastroso para a humanidade, tá? Então Eva, ela foi uma mulher desobediente, só que no final de tudo ela esperava a promessa de Deus que Deus tinha feito lá para ela no Jardim do Éden, que do ventre dela nasceria aquele que pisaria sobre a cabeça de Satanás. Então assim, embora ela tenha sido uma mulher desobediente, ela esperava uma promessa de Deus, tá? Aí depois a gente vai para Sara, que seria o segundo exemplo, tá, de mulher que a gente vai estar citando aqui, que a Sara, ela foi uma mulher que ela é considerada como uma mulher de muita fé, tá? Que embora Deus permite que em alguns momentos ela tenha vacilado, né? No caso lá do nascimento de Ismael, que foi o filho da escrava, que foi ela que criou toda aquela situação, né? E também quando o anjo ele vem dar o anúncio do nascimento de Isaac e ela ri, né, dos anjos, ela ri assim numa situação assim de que ela não estava acreditando que fosse possível porque ela já era uma mulher de 90 anos. Então assim, Deus ele não deixa de destacar essas falhas de Sara, porém ele considera ela uma mulher de muita fé. Aí depois vem a Rebeca, que é a mulher de Isaac, né? Que ela confiou plenamente na vontade de Deus. Ela saiu da terra dela, da parentela dela, para ela cumprir o propósito de Deus. Aí depois vem Raquel e Lia, que são também duas mulheres de fé, né? Raquel, ela era a amada de Jacó e a Lia era aquela que lutava pelo amor de Jacó, porque de fato Jacó ele amava Raquel, né? Mas ela gerou a nação de Deus, né? E por conta de uma falha, né, de Rúben, que foi o primogênito de Lia, a nação de Deus ela permanece com a história em José. Mas essas duas mulheres são mulheres de grande fé, né? Aí elas são consideradas as matriarcas do povo de Deus, do povo de Israel, né? Aí depois vem Raabe de Jericó, que ela ajudou o povo de Deus e os protegeu. E por conta disso, mesmo ela sendo uma prostituta, ela conseguiu salvar a família dela, sendo citada também na Galeria da Fé, tá? Aí depois a gente vem para Ruth, que ela foi uma mulher que teve muita lealdade a Deus, né? E ela também ajudou a sua sogra, né? E por conta da bondade que ela agiu e da lealdade que ela teve com aquela sogra, ela mostrou através das suas boas ações, né? Ela foi recompensada por Deus, né? Então isso daqui mostra que Deus ele está atento a cada ação que a gente tenha. Aí depois vem a Débora, que ela é considerada como uma mulher corajosa que confiou na proteção e na sabedoria de Deus, né? Mesmo ela sendo uma juíza. Então, assim, acima de todo aquele conhecimento que ela tinha através dos conhecimentos que ela adquiriu como juíza, ela confiava plenamente no Senhor. Aí depois vem Ana, que é a mãe de Samuel, que ela foi uma mulher que confiou plenamente em Deus, mesmo ela tendo aquela rivalidade com Penina, ela foi a mãe de Samuel, que foi um grande profeta da parte do Senhor. Aí depois vem a Esther, que a Esther ela usou da posição dela para salvar o povo, então ela agiu em missão em favor do povo de Deus, mesmo ela correndo o risco de morrer. Quando ela passou diante de Deus, ela preferiu, né, confiar em Deus e salvar o povo dela do que ela não tentar. Então, assim, ela é uma mulher que realmente demonstra bastante coragem, né? E também que ela é uma mulher missionária. Por conta da vida de Esther, hoje ainda existem judeus no mundo inteiro, né? Aí depois a gente vem sobre Maria, mãe de Jesus, né? Que ela demonstra muita humildade, né? E submissão a Deus. E ela exaltou o nome do Senhor, mesmo ela sendo na época uma garotinha.
a gente percebe que ela era uma mulher que ela tinha muito temor de Deus. Então é uma agraciada do Senhor, né? Realmente digna do título de a bem-aventurada de Deus, né? Então Maria é, eu diria que é a mulher mais fofa da Bíblia. Aí depois vem Maria Madalena, né, que ela foi muito leal a Jesus e ela demonstrou ali uma fé inabalável, né? E também muita dedicação a Jesus. Aí depois vem Maria e Marta, Marta que ela servia Jesus e Maria que se alimentava da palavra também, que foram duas queridas, né? Maria inclusive foi aquela que derramou o bálsamo sobre Jesus para anunciar, né, que ele estava já nos últimos dias e Jesus ele promete que aquela ação dela seria anunciada onde fosse pregado o evangelho. Até hoje a gente conhece essa história, né, dessas mulheres maravilhosas também. Aí depois a gente tem a história de Susana e de Joana, que elas eram obreiras do Senhor. Depois teve a história da mulher samaritana, que apresentou Jesus para todo um povo, né? Que ela que se tornou ali missionária para os samaritanos. E aí depois a gente tem a mulher do fluxo de sangue que alcançou da parte do Senhor um milagre, né? Ela já não tinha esperança, mas ela depositou toda a esperança dela em Deus e ela alcançou a virtude do Senhor, né? E todas essas mulheres que foram citadas aqui, elas tinham muita fé em Deus e contribuíram para o reino de Deus de uma maneira ou de outra, né? E a gente vai terminar, né, que a gente começou lá sobre a história de Adão e Eva, né, que Adão foi o primeiro varão e que ele foi reprovado por Deus pela desobediência, né? E aí a gente começa novamente no segundo Adão, que é o próprio Jesus Cristo, né, que ele foi obediente até o fim a Deus, né? Ele foi obediente em situações assim que possivelmente os seres humanos assim normais como nós assim talvez não conseguissem, mas ele foi fiel até o fim e ele teve o título do segundo Adão, recebendo a aprovação de Deus. E isso é provado na Bíblia quando Deus ele pega e fala, a voz dele sai dos altos céus dizendo: "Eis o meu filho amado, a quem tenho prazer". E eu termino com a frase: nós damos prazer a Deus ou nós damos desgosto para Deus, né? Essa é uma escolha que a gente pode fazer todos os dias, né? Então, fiquem com essa mensagem, conheçam um pouco das mulheres de Deus, conheçam um pouco mais da história de Jesus e saiba que servir a Deus não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Jesus provou isso, ele sendo o segundo Adão, ele tendo nascido de carne e osso como todos nós, né? Então é possível a gente romper com as dificuldades, com o nosso eu próprio. A gente está vivendo aí os últimos dias, a última vigília, nós cremos nisso e a gente aguarda fielmente a presença de Jesus aí em nossos dias, tá? A paz seja com todos e conheçam as histórias das mulheres da Bíblia e conheçam também a história de Jesus. A paz sejam com todos e bom fim de semana.